Meus queridos, vamos falar aqui agora então sobre água de amassamento e sobre aditivos. Nós vamos ver brevemente um pouco sobre água de amassamento e sobre os nossos aditivos, tá ok? Começando pela água de amassamento. Esse slide é o único que eu vou trazer para vocês sobre esse assunto em concreto. Temos diversos tipos de água, com várias características e tudo mais. O que importa? Água de amassamento para concreto. Tem a norma 15.900 e ela vai falar alguns dos requisitos. Eu só quero sintetizar e resumir isso da seguinte forma. Água de abastecimento público é adequada para utilização em concreto. Então, água de abastecimento público posso utilizar no meu concreto. E água de esgoto ou esgoto tratado, não posso. São duas definições. Posso para abastecimento público, então a água que chega tratada na minha casa, posso utilizar para o concreto. A água que eu despejo e que vai para o esgoto, eu não posso. Definiu isso daí? Esgoto não pode, água tratada do abastecimento público posso. Agora, as intermediárias todas vão ter restrições, tá ok? E devem respeitar tabelas específicas. Ok, uma água recuperada do próprio concreto. Pode, mas ela vai ter algumas restrições, algumas exigências, principalmente quanto à quantidade de sólidos, né, dissolvidos. Fonte subterrânea. Talvez eu possa utilizar uma água subterrânea. Eu vou realizar ensaios. Natural, pluvial, residual, industrial, posso. Talvez eu possa, né, desde que enquadre ali nos ensaios. Uma água saloba, eu posso, mas eu não posso utilizar, claro, eu vou fazer os ensaios, mas eu não posso utilizar essa água saloba em concreto armado, seria no concreto comum. Água de reuso nas estações de tratamento, desde que haja um acordo entre as partes, mais ensaios, eu posso utilizar. Tá vendo que tem grandes coisas para dizer sobre isso, né? Essas exigências vão ser tabelas extremamente rigorosas, mas a gente não quer saber disso para concurso público. Quer dizer, a princípio não. Então vamos resolver essa questãozinha da FGV com esse conhecimento breve. Relaciona os tipos de água comumente disponíveis em obras à adequação para a preparação do concreto. Então vamos relacionar. Água de fonte superficial ou captação pluvial. Via de regra, posso com restrição, né? Água recuperada de processo de preparação de concreto. Posso também com restrição. Água para abastecimento público, beleza, posso, sem restrição. Água saloba, eu já falei, posso, tem que fazer ensaio, tem restrição, mas é exceto concreto armado. E pode se estender também como concreto protendido, que vai ter armadura, posso até entender diretamente sobre isso. Agora vamos só dar uma lida. É considerada adequada para o uso em concreto e não necessita ser ensaiada. Essa precisa ser a nossa 3. Água do sistema de abastecimento. Pode ser adequada para o uso, mas deve ser ensaiada. Praticamente todas, então vou tentar resolver outra. Pode ser usada para concreto não armado, mas deve ser ensaiada. Não é adequada para preparação de concreto protendido ou armado. Opa, aí essa a gente viu, água saloba. Pode ser utilizada como água para amassamento de concreto estrutural, desde que seja ensaiada e confira a massa adicional de material sólido, menor que 1% da massa total de agregados presente. Essa é a água recuperada, né, dos processos de preparação de concreto, que ela pode ter resíduos ali sólidos, né, um teor de sólidos alto, então tem que ensaiar e tem essa restrição. Portanto, a número 1 são fontes subterrâneas aqui, ou captação pluvial, que óbvio, pode ser ensaiada, pode ser utilizada, mas deve ser ensaiada. 3142, gabarito letra D. Maravilha, com água é o que a gente tinha para dizer. Agora vamos falar daquele que vai, né, ou que pode ser líquido diluído na água, que é o nosso aditivo. O aditivo vem aí para melhorar as propriedades do nosso concreto. O que é o aditivo para concreto? É o produto utilizado durante o processo de preparação em quantidade não maior, fica limitado a 5% da massa de material cimentício. Então 5% de cimento é o meu limite para aditivos no concreto.
com o objetivo de modificar suas propriedades no estado fresco ou endurecido, depende do aditivo que eu estou utilizando. Aí exceto pigmentos orgânicos para o preparo do concreto colorido, que não entra ali nessa característica de ser um aditivo para concreto. Ó, algumas observações sobre os aditivos. Armazena-se em embalagem original ou segundo o fabricante, parece óbvio. Respeita-se a dosagem máxima recomendada pelo fabricante, óbvio. Proibido usar aditivos com cloreto em estruturas de concreto armado e protendido, isso é importante. Cloreto pode atacar ali as armaduras, causando a oxidação, né? O uso simultâneo de 2 ou mais aditivos deve ter a compatibilidade verificada em ensaios prévios de laboratório. Então, posso utilizar aditivos, 2 aditivos diferentes? Posso, desde que comprovado essa interferência, essa compatibilidade entre eles. Mas eu também tenho aditivos com mais de uma propriedade já, né? Então, talvez seja melhor optar por isso. Mas nem é isso a principal observação do ponto de vista de limites normativos. Eu diria que a principal observação estaria... só para constar aqui, né, os aditivos, veja que a gente tem uma diferença entre aditivo e adições. O aditivo ele vem em pequena quantidade, até 5%. Ele vai modificar alguma propriedade do concreto, mas o concreto já tinha, né? Tem essa característica de ele acentua, retarda, acelera, plastifica. Esses são os nossos aditivos, 5% da massa de cimento. Tem adições que a gente tem um percentual muito mais elevado, da ordem de 15%, 20%. São adições. Aí a gente já vai tentar inserir no concreto, na massa de concreto, 15% a 20% dela, substituir ou inserir alguma adição para trazer uma propriedade para o concreto que eventualmente ele não tinha, como resistência à tração, por exemplo. A gente vai ver, vou falar para vocês na sequência alguns exemplos. Mas sobre aditivos, com limite de 5% em massa do cimento, eu tenho 2 observações normativas. Quais são elas? Primeira, se a massa do aditivo for menor do que 2 gramas por quilo de cimento, exige que seja disperso na água. Porque se eu tenho 2 gramas por quilo de cimento em massa de aditivo, se eu coloco isso no meio do concreto, já batendo ali, ou disperso na areia, ele tem grande chance de não se misturar adequadamente. Então ele tem que ser dissolvido na água de amassamento e aí introduzido na betoneira ou no equipamento. Ele vai dissolvido, tá ok? 2 gramas, muito pequeno. Se for mais, ela não fala. Pode ser dissolvido? Pode. Mas é obrigação, se for menos de 2 gramas por quilo de cimento, precisa dissolver na água, tá ok? Para ter contato ali com toda a massa preparada, né? De fato. Agora, outra observação de volume agora. Então, nós estamos falando de aditivo de massa, estamos ali falando da massa do aditivo, agora estamos falando do volume. Se ele tem um volume maior do que 3 decímetros cúbicos, e aí, ó, decímetro. Decímetro é a 10ª parte do metro. Então, decímetro, 1 decímetro, 10 centímetros. 10 por 10 por 10 é 1 litro. Então, 1 decímetro é 1 litro. Se ele tem um volume de aditivo maior de 3 litros por metro cúbico, então significa que ele tem bastante água. Então, eu tenho que considerar essa água no aditivo. Então, 2 observações. 2 gramas por quilo, se for menor, dissolvo na água. Mais de 3 litros por metro cúbico, considero a água desse concreto. Tá ok? E aí eu falo aqui rapidamente que existe a diferença, né, das adições. As adições são compostos misturados em quantidades maiores do que os aditivos, para se obter, né, ou para a obtenção de características específicas. A gente tem aqui aditivos pozolânicos, aditivos cimentícios, tem fibra de poliéster, sintética, nylon, aço, sílica, vidro, metacaulim, várias fibras que podem ser adições do nosso concreto e não entrariam aqui no cenário de aditivos, portanto não estão aqui neste rol mencionado para vocês. Vamos resolver uma questão da FCC. O emprego de aditivos em concreto de cimento Portland deve cumprir requisitos estabelecidos em norma. Para o uso de aditivos em quantidades menores que 2 gramas por quilo de cimento, exige que seja disperso na água de amassamento. Letra E. A primeira fala 2 quilos, exige que seja pulverizado a seco. Não, 2 gramas por quilo. Letra E é o nosso gabarito. Vou falar um pouco agora dos aditivos. Essa primeira tabela traz os principais aditivos. Quer saber um pouco mais? Dá uma corridinha na NBR 11768. Ela vai falar um pouco mais profundidade sobre aditivos.
eu trago para você um resumo que vai resolver mais de 95% das suas provas, das suas questões. Que é o que está aqui, em 2 tabelas. A primeira vai ser responsável por quase todas questões de aditivo. Vamos passar rapidamente por elas. Aditivo plastificante. Plastifica, né? Olha o nome. Reduz o consumo de água em pelo menos 6%. Diminui o consumo de cimento, aumenta a trabalhabilidade e a fluidez do concreto e da massa. O aditivo superplastificante reduz ainda mais o consumo de água, mantendo as propriedades de trabalhabilidade habituais. Superplastificante de terceira geração, tipo 2, acentua ainda mais as propriedades superplastificante. Por exemplo, mais trabalhabilidade e pode reduzir mais água. Sobre esses 3, o que eu tenho para dizer? Plastificante, plastificante tipo 1, plastificante, superplastificante. O que é de fato? Dá mais plasticidade à massa. Tá ok? Se dá mais plasticidade à massa, eu tenho 2 observações. Ou eu defino a plasticidade que eu quero, o SLAMP, por exemplo, a trabalhabilidade medida por SLAMP, que é o nosso ensaio de referência para os concretos normais. Se eu definir o SLAMP que eu quero, o que o meu plastificante ou superplastificante vai fazer? Reduzir meu consumo de água para aquele mesmo SLAMP. Perfeito? Defini o SLAMP, então, usando o aditivo plastificante ou superplastificante, consigo reduzir a água. Agora, eu posso, do ponto de vista de olhar a relação água-cimento. Definir a relação água-cimento. Vai ser essa. Então, está definida aqui a quantidade de cimento, água e tal. Se eu coloco plastificante ou superplastificante, ele vai aumentar o quê? A plasticidade da massa. Então, o SLAMP vai aumentar. Então, eu posso fixar o consumo de água ou o SLAMP, né? O abatimento ou a plasticidade. Se eu fixo a plasticidade, ele permite reduzir a água. Se eu tenho um volume de água fixo, ele permite aumentar a fluidez, a plasticidade. Então, posso olhar por uma ótica ou pela outra, as questões geralmente abordam coisas desse tipo. Retardador de pega. Prolonga o tempo de dissipação de calor e tempo de pega, ou seja, o concreto tem um tempo maior até começar a endurecer, até tomar pega. O que isso significa? Que é muito aplicado, onde eu preciso, por exemplo, na cidade de São Paulo, entregar um concreto usinado e atravessar todo o trânsito. 1 hora até 2 horas para chegar no local. Então, cuidado, a gente tem inclusive limites normativos que nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade, mas o retardador de pega, muito bom para ser utilizado nesses casos. Acelerador de pega, opa, agora que ele vai acelerar a ação catalítica, acelera o tempo de pega e endurecimento do concreto. Isso é importante aonde? Se aqui é na concreteira, aqui é nas indústrias de pré-moldado. O cara quer, os pré-moldados feitos na fábrica, utilizar a forma, reutilizar a forma. Então ele quer que você acelera o tempo de pega, para ele conseguir desmoldar com mais rapidez. Incorporadores de ar, por último aqui, entre os mais importantes, ele vai incorporar ar, bolhas, pequenas bolhas de ar. O que essas bolhas elas vão ser importantes? Primeiro, tem 2 considerações importantes sobre incorporadores de ar. Ele acrescenta pequenas bolhas. Essas bolhas elas ajudam para os concretos em regiões muito frias, onde o congelamento da água faria com que houvesse ali tensões e fissuração do concreto. Essas bolhas ajudam a suavizar, a diminuir essas fissurações causadas por congelamento, né, eventual de água. E a outra observação é que as bolhas melhoram a trabalhabilidade, né, dos grãos, o deslizamento entre grãos, que são microbolhas, mas eu não posso afirmar que ela aumenta a permeabilidade do concreto. Cuidado, porque embora tenhamos bolhas de ar, elas são bolhas isoladas e não são interconectadas, não formam capilares. Por isso, não há de se falar, eu estou utilizando um incorporador de ar, então tem muito mais permeabilidade. Cuidado, não, porque essas bolhas elas são pequenas bolhas isoladas e não interconectadas entre si. Além disso, falo sobre os outros aditivos ali, um polifuncional, um impermeabilizante que, via hidrofugação, né, repele a água dos canalículos, modificador de viscosidade, agente de cura. Aí já lá na fase de cura, a gente vê que tem a cura química, e eu posso utilizar agentes de cura, redutores de retração, aditivos aqui, expansores, são também importantes. Eu acho que destacaria só aqui os impermeabilizantes, né, que podem ser utilizados no nosso concreto. Os demais, a grande vantagem de todos eles, inclusive,
é que o próprio nome do aditivo, para fins de concurso, já te permite resolver as questões. Dá uma olhadinha nessas questões que a gente vai fazer aqui agora. Primeira delas, sobre aditivos para concreto. Leia as 3 sentenças a seguir e depois selecione uma alternativa que contém apenas sentenças corretas. Os aditivos são substâncias adicionadas intencionalmente ao concreto, com o objetivo de melhorar ou reforçar algumas características. Ok. O aditivo não pretende corrigir defeitos intrínsecos ao concreto, oriundos de uma dosagem incorreta. Exato, ele quer melhorar alguma propriedade do meu material e não resolver problemas do concreto, mal dosado. 2 usos possíveis de aplicação de aditivo: melhorar a trabalhabilidade e melhora na impermeabilidade. Posso utilizar um aditivo aqui para impermeabilização, para melhorar a trabalhabilidade, plastificante, superplastificante. Portanto, todos aqui do ponto de vista deste que vos fala e da banca, correto. Próxima. Aditivos são produtos adicionados durante o processo de preparação do concreto com o objetivo de modificar propriedades do concreto no estado fresco e ou endurecido, tanto faz. O aditivo que aumenta o tempo de transição do estado plástico para o estado endurecido do concreto é denominado, ou seja, ele aumenta o tempo de transição, ele retarda a pega. É exatamente aditivo retardador de pega. Gabarito letra C. O incorporador de ar é um aditivo empregado em argamassas, seja de revestimento, seja de assentamento. Talvez, até em concreto também, tá? Trata-se de um produto que, adicionado em pequena quantidade à argamassa, é capaz de formar microbolhas de ar, homogeneamente distribuídas, que conferem à argamassa, principalmente, redução da trabalhabilidade, não. Essas microbolhas, na verdade, aumentam ali a plasticidade, né, do nosso concreto. Não tem a ver com redução de trabalhabilidade. Melhor retração e aumento do consumo de água de amassamento, o que pode ajudar a reduzir o risco de fissuração. Aumento do consumo de água? Não. Por quê? Na verdade, como ele melhora um pouco a trabalhabilidade, né, ele permite uma redução do consumo de água. Melhor trabalhabilidade, redução do consumo de água de amassamento, que pode ajudar a reduzir o risco de fissuração. A água de amassamento, quanto mais eu uso, a gente tem a cura do concreto, a evaporação da água e surgem fissuras. Então, se ele permite reduzir o consumo de água, tá ok. Também permite reduzir, ele reduzem os riscos de fissuração. Melhor resistência mecânica e redução da exsudação, o que pode ajudar a reduzir o risco de fissuração. Não está diretamente ligado aqui a melhor resistência mecânica, mas eu poderia até, se pensar do ponto de vista de reduz a quantidade de água e aí, consequentemente, aumenta a resistência do concreto, poderia pensar, mas a melhor alternativa não seria essa. Por último, redução da retenção de água e da consistência. Reduz a retenção? Não. Reduz a consistência? Não, aumenta aqui, né? Aliás, desculpa, reduz a consistência, o que pode ajudar o risco de fissuração. Redução da retenção de água, então ele libera mais água, não fala sobre isso, não tem nenhuma propriedade que fala sobre isso. Mais uma questão. O caderno de especificações de uma obra exige a utilização de concreto fluido autoadensável em determinadas peças da estrutura de concreto armado. Nesta condição, você, como engenheiro da obra, determinaria a utilização de um aditivo. Qual? Se quer fluido autoadensável, quero aumentar muito a fluidez do meu concreto, o que eu vou utilizar? Um expansor? Não. Incorporador de ar? Não, embora tenha uma melhora na trabalhabilidade. Retardador de pega? Não. Acelerador também não. Sobra pra gente um super plastificante. Com o objetivo de melhorar algumas características do concreto, usa-se aditivos, que são produtos químicos adicionados ao concreto antes ou durante a mistura. Seu uso deve ser criterioso, pois em alguns casos pode trazer severos prejuízos por modificarem as características do concreto. Um produto fundamental para as empresas fornecedoras de concreto usinado, por permitir transporte a longa distância, são os aditivos
retardadores de pega. Já havia comentado. Sejam 2 aditivos para concreto, aditivo X e aditivo Y. X, sem que alterar, aditivo que sem alterar a quantidade de água, aumenta consideravelmente o abatimento e a fluidez do concreto. Ou seja, se eu mantive a relação de água e uso esse aditivo, eu vou ter um concreto mais fluido. É o nosso plastificante ou superplastificante. Se eu mantenho a relação de água, ele aumenta a fluidez. E se eu mantenho a fluidez, então ele reduz a quantidade de água. E o Y? Então aqui a gente tem um superplastificante ou plastificante. E o Y? Aditivo que diminui o tempo de transição do estado plástico para o estado endurecido. Este faz o contrário do retardador, ele é o acelerador de pega. X é um aditivo acelerador? Não. X é um aditivo impermeabilizante? Não. Y é um aditivo retardador de pega? Não. Y é acelerador de pega. A gente já viu. E o X é um superplastificante. Y é um superplastificante? Não. Essas características aqui estão lá na norma de aditivo. Dificilmente você vai precisar de ter esse conhecimento para resolver questões. Gabarito letra D. A respeito dos tipos de aditivos químicos normatizados pela NBR 11.768, amplamente utilizados nos concretos usinados, analise as assertivas abaixo. Bora lá, pessoal. Respira, porque esse tema é fácil, é questão que você não pode errar na hora da prova. Muito simples, muito conceitual. Vamos resolver. Aditivo plastificante é aquele que, sem modificar a consistência do concreto, no estado fresco, permite reduzir o conteúdo de água de concreto. Você está vendo que é um plastificante, e aí ele fala, mas sem mexer na consistência, eu consigo reduzir a água. Maravilha! Aditivo acelerador de pega é aquele que diminui o tempo de transição do estado de plástico para o estado endurecido do concreto. Ou seja, acelera o que a gente chama de pega. O nome já explica para a gente. Aditivo incorporador de ar é aquele que permite incorporar, durante o amassamento do concreto, uma quantidade controlada de pequenas bolhas de ar, as microbolhas, uniformemente distribuídas, que permanecem quando o concreto endurece. Exato. Então, todas aqui estão corretas, gabarito letra E. Vamos para mais uma. Para a execução de um concreto permeável dosado em central, para a pavimentação de um estacionamento foi utilizado um aditivo redutor de água e aditivo retardador de pega. Dentre as propriedades principais de um desses aditivos, cita-se: incorporar pequenas bolhas que permanecem no concreto endurecido. Não é nem do redutor de água e nem do retardador de pega. Aumento do tempo de transição do estado plástico para o estado endurecido do concreto. Característica do retardador de pega. Vamos ver o resto. Diminuição considerável do abatimento. Diminuição considerável do abatimento não é nem do redutor de água, nem do retardador de pega. Compensação da retração do concreto. Não. Diminuição do tempo de cura. Tempo de cura também não é nenhum dos dois aqui. Um é redutor de água, que na verdade, redutor de água, eu posso entender como um aditivo plastificante ou um superplastificante, que ele permite redução de água. O aditivo retardador de pega acelera a pega. Portanto, o gabarito letra B. Acho que essa aqui é a nossa última. Diz o seguinte: relacione os termos relacionados aos aditivos de uma argamassa mineral inorgânica com as definições mais apropriadas. 1. Espessante. 2. Incorporador de ar. 3. Retentor de ar. E 4. Hidrofugante. Aditivo que reduz a absorção de água da argamassa por capilaridade. Hidrofugante ou impermeabilizante, hidrofugante. Aditivo capaz de formar microbolhas. Está aqui. Incorporador de ar. Aditivo que reduz a evaporação e a exudação de água. Retentor de água. Aditivo que aumenta a viscosidade das argamassas. Espessante. Os nomes 4, 2, 3, 1 ficam bem clássicos aqui. Tem mais uma. O concreto de cimento Portland desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento. E, em sua composição, podem ser adicionados aditivos que visam alterar alguma dessas propriedades. Acerca da tecnologia de concretos e argamassas, marque a alternativa correta. A vermiculita, agregado leve, confere baixa capacidade de isolação
tanto térmica quanto acústica. Esses agregados leves, eles geralmente são utilizados até mesmo para melhorar mesmo, né? Acústica e termicamente os nossos concretos. Vermiculita não está aí não confere baixa capacidade de isolação, e sim maior capacidade, caso fosse utilizado. A argamassa C1 é aplicável para assentamento de revestimento fachada de edifícios. Estamos falando de argamassa de assentamento, né? Argamassa colante 1, áreas internas, a gente não entra nesse mérito nessa aula. Grout é um tipo de argamassa usada em alvenaria estrutural. O grout, né, é um tipo de argamassa usada em... O grout é, na verdade, um concreto, né, especial. Eu achei essa questão, tipo de argamassa usada em alvenaria estrutural. Deixaria. Silicativa e metakaolin podem ser empregados na produção de concreto de alto desempenho. Isso, com certeza. Aditivos redutores de água conferem ao concreto uma redução na resistência à compressão. Reduz a água, indiretamente aumenta. Reduzir, não. Ficaria entre C e D, com essa observação de argamassa usada em alvenaria estrutural, sendo o grout, eu poderia, como melhor opção, marcar D, sem dúvida nenhuma. Sílica e metakaolin, na verdade, são considerados por muitos adições e não aditivos, né? Como as outras, como fibra de poliéster, fibra de nylon. A gente utiliza fibra de nylon, polipropileno para evitar fissura. Fibra de aço tem, às vezes, nos concretos que substitui até a armadura. Isopor para enchimento, né, diminuição do peso específico, fazer um agregado ali leve. E a sílica e o metakaolin, eles entram na parte dos concretos de alto desempenho, com resistências elevadas, que inclusive nem estão ali acima de 90, 100 MPa, nem estão abarcados pela NBR 6118. Era isso sobre aditivos e água de amassamento. Espero que tenham gostado, entendido, e nos vemos no próximo assunto.